Bem-vindos ao nosso canal de hoje, né? Meu nome é Fernanda, eu sou estudante de Medicina do segundo período da Faculdade Mais de Tuiutaba, tá? Então hoje nós vamos aprender de forma prática e didática como que o corpo reage diante de uma infecção urinária, né? E como o sistema imunológico entra em ação para nos proteger, né? E para isso, então, a gente vai começar com o seguinte caso clínico, tá? Imagine uma seguinte situação: paciente, 23 anos, chega à unidade básica de saúde com queixa de ardência urinar, aumentando a frequência urinária e urgências para ir ao banheiro, né? Isso começou mais ou menos uns 2 dias, né? E o que você passaria durante esse quadro clínico, né? Então, assim, a gente vai usar esse quadro clínico hoje para guiar um pouquinho do nosso aprendizado, tá? Que eu vou falar um pouquinho para nós hoje. Antes de mais nada, a gente precisa diferenciar, né, alguns conceitos fundamentais, que seria, no caso, infecção e inflamação, né, que tem uma certa diferença ali, tá? A inflamação, ela é uma resposta, né, de defesa do organismo a uma agressão. Pode ser causada por um trauma, uma substância química, né, ou até mesmo uma infecção, né? E esses sinais calóricos, né, são como calor, rubor, dor, inchaço, né, e a perda da função. Já a infecção, ela acontece quando os micro-organismos patogênicos invadem o tecido do corpo, né, e começam a se multiplicar, né, e isso pode ou não gerar uma inflamação, tá? Mas no caso da infecção urinária, né, o que a gente pode observar? Tá? Os principais sintomas da infecção urinária são disúria, né, que é aquela ardência, né, aquela dor para urinar, né, polaciúria, né, que urina várias vezes em pequenas quantidades, né, uma urgência miccional que não dá para esperar, tá? Uma urina com odor forte, né, um cheiro bem forte, né, e aparência mais turva, tá? E em casos mais graves, né, pode ter febre, dor lombar, né, que pode ser sugestivo de outra doença, que no caso seria pielonefrite. Tá? Mas por que essa bactéria, né, como a Escherichia coli, pode chegar até uma bexiga, né, que é uma das bactérias, né, que são encontradas durante um exame de urina, tá? Isso acontece quando há alguma falha, né, ou sobrecarga nas barreiras de defesa do corpo. As barreiras físicas incluem a pele, a mucosa do trato urinário e o muco protetor. Já as barreiras, elas envolvem, então, o pH ácido do estômago, né, a lisocima, que é presente na saliva e nas lágrimas, né, e o peptídeos antimicrobianos, né, como defensiva, né, que dificultam a proliferação de micro-organismos. Se as barreiras forem ultrapassadas, entra em ação do sistema imunológico inativo, né, que é o que? A nossa primeira resposta de defesa, né, a gente tem que ter alguém ali para combater, tá? De forma rápida e inespecífica, tá? E as principais células dessa imunidade inativa são os neutrófilos, né? Que eles chegam rapidamente ao local da infecção para fagocitar as bactérias. Temos os macrófagos, que também fagocitam e liberam citocinas, né? E as células natural killer, né? Que matam células infectadas. E também não podemos esquecer das células dendríticas, né, que ativam a resposta adaptativa, tá? Mas de onde vêm essas células? De onde que a gente vai... de onde que isso tudo vai aparecer, tá? Então, tudo começa com os órgãos linfóides primários, que são a medula óssea, onde todas as células do sangue são produzidas, e o linfócito B, né, que eles vão amadurecer. E tem o timo também, né, que é onde os linfócitos T se desenvolvem para passar por essa seleção. E depois dessas células migrarem para os órgãos linfóides secundários, né, a gente tem os linfonodos, né, que filtram as linfas, né, a gente tem o baço, que filtra o sangue, né, e temos os tecidos associados à mucosa, como as tonsilas e as placas de Peyer, né, que atuam nas substâncias expostas aos patógenos, certo? E voltando ao nosso caso, né, como podemos confirmar se esse paciente tem ou não uma infecção urinária? Né? É simples, né? É só a gente solicitar um exame de urina, né? Que é, no caso, o exame de urina tipo 1, que é o EAS, né? E ele vai avaliar aspectos físicos, químicos, né, e microscópicos da urina, tá? Esse exame tem que ser colhido de preferência a primeira urina do dia, né? Tem que ser urina intermediária, a gente tem que fazer
Desprezar o primeiro jato de urina, fazer uma higienização correta, né? E não deixar, e não colher o último jato, sempre o jato intermediário para ter o maior fidedigno do exame, tá? Então, assim, os resultados sugestivos incluem o quê? Leucotricitúrias, né, que é a presença de leucócitos, né, nitritos positivos, né, que são indicativos de bactérias gram negativas, né, e tem a bacterinúria, né, que é a presença de bactérias visíveis ao microscópio. E com a bacterioscopia de gram, conseguimos identificar o tipo de bactéria, né, gram positiva, que é da parede celular espessa, né, que geralmente é uma de cor roxa, né, e a gram negativa, né, que é a parede mais fina, que é uma cor roseada, né, que no caso, um exemplo básico, simples, é o que? É Escherichia coli, tá? E também a gente tem um antibiograma. O que é esse antibiograma? É para complementar esse diagnóstico, né? A gente vai mostrar qual que é a bactéria mais sensível para aquele tipo de antibiótico, né? Então, assim, ajuda a melhor escolha de antibiótico terapia, né? E para saber se o paciente tem ou não uma resistência ali, né? Como a gente sabe, infecção de urina é uma coisa muito comum, né? E muitas vezes as pessoas se automedicam, né? E quando isso acontece, ele cria uma certa resistência a antibióticos, né? Então, assim, o antibiograma ele é muito importante para isso, né? Para facilitar na escolha desse melhor antibiótico terapia, tá? E agora é a sua vez. Vamos lá? Vamos responder uma perguntinha? Qual célula do sistema imune inato é a principal responsável por fagocitar bactérias na infecção urinária? Linfócitos B, neutrófilos ou células de natural killer, né? Vamos ver quem acerta, né? Vamos deixar nos comentários aqui embaixo a resposta, tá? Então, assim, pensando, né, nesse sistema imune inato, né, a gente tem que sempre pensar em neutrófilos, né? Para poder... porque são os neutrófilos, né, que chegam rapidamente ao local da infecção, né, para fagocitar as bactérias, tá? E para fechar, vamos revisar comigo, tá, gente? Então, assim, a gente tem que lembrar que a infecção urinária é comum e tem sinais característicos, né, diferente de outros tipos de patologias, né? O corpo, ele tenta impedir a invasão de bactérias físicas e químicas, né? E se a bactéria ultrapassar essa barreira, o sistema inato entra em ação, né? Quando ele entra em ação, a gente tem que solicitar o quê? Exames de urina, né? Antibiogramas, né? Para poder fechar esse diagnóstico da melhor forma possível e tratar esse paciente com mais eficiência, com antibióticos mais eficazes, tá? E tudo isso se conecta aos nossos órgãos linfóides e células de defesa, né? Eu vou passar um videozinho aqui rapidinho para vocês, explicando um pouquinho mais do que seria essa infecção de urina, né? Neutrófilos, placas de Peyer, tonsilas, né? Questão da imunidade, das barreiras do corpo, né? Segue aí no videozinho, tá? Eu já volto. E se esse conteúdo te ajudou, gente, curte, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal, né? E não se esqueça, tá? De aprender medicina é conectar teoria, prática e raciocínio clínico, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A infecção urinária é comum e tem sinais característicos. O corpo tenta impedir a invasão com barreiras físicas e químicas. Se as bactérias ultrapassarem essas barreiras, o sistema inato entra em ação. Exames como EAS, GRAM e antibiograma são essenciais para o diagnóstico. E tudo isso se conecta aos nossos órgãos linfóides e células de defesa.